Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Paz de Cristo, amor de Maria, esteja com você nesse sábado, hoje, dia 18 de julho. Graças a Deus. Estamos já chegando às festas juninas, né? Que bênção, é graça de Deus, né? Vamos ruminar a palavra de Deus. A palavra hoje está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los. E na manhã do dia seguinte, oferecia holocaustos por intenção de cada um deles. Porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que cuidado Jó tinha com os filhos. O que acontecia aqui? Os filhos de Jó, eles sempre se reuniam na casa um dos outros para fazer festas, fazer churrasco, para almoçarem junto. E com certeza ali rolava alguma bebida, alguma coisa desse tipo. E Jó, como um bom pai, observava e chamava sempre os filhos para a vida de oração. Amado e amada irmã em Cristo, como está pendente isso nas nossas vidas? Como está pendente isso no nosso caminhar cristão? Eu quero aqui chamar sua e a minha atenção com a palavra de Deus, se assim você me permite, para que nós possamos abrir bem o nosso ouvido, o nosso coração, para acatar essa palavra. Veja, o texto diz aqui, repito, em Jó 1, versículo 5. Quando acabava a série dos dias de banquete, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los na manhã do dia seguinte. Jó chamava os filhos para rezar. Eu pergunto a você, primeiro para mim, porque minha boca está próxima ao ouvido, então primeiro é para mim. Quando foi que eu chamei meus filhos para rezar? Quando foi que você chamou seus filhos para rezar? Ou seja, quando foi que você tirou tempo aí na sua casa para rezar? Está na hora, meu irmão e minha irmã, de chamar os nossos filhos, não somente os filhos, mas o esposo chamar a esposa chamar o esposo, reunir a família para rezar. Talvez você diga, mas o esposo não vai rezar quando eu chamo. Reze você. Mas não deixe de rezar. Não deixe de rezar porque Satanás não dorme. E por ignorância de algumas pessoas falam, para que rezar tanto? Para que rezar tanto? Para tapar as brechas. Porque quando você pensa que está tudo bem na sua casa, de repente pode ficar tudo mal. Isso é falta de quê? De oração. Quantas vezes você, eu, fazemos cada coisa, tomamos cada atitude, né? E depois falamos, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Porque foi falta de oração. O que é ter uma vida de oração? É estar com o texto, com todo respeito, na mão? Faz parte, mas não é só isso. Ter uma vida de oração, meu irmão e minha irmã, é ter uma vida de atenção ao que está fazendo. Amém? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, está escrito: não pratiquei as vossas práticas só para mostrar para as pessoas. Ou seja, eu não preciso estar com o texto na mão, com todo respeito. Eu não preciso estar com o texto na mão para mostrar para as pessoas que eu tenho uma vida de oração. Eu não preciso estar com o texto agora pendurado no bolso, né? Que tem gente que já gosta de mostrar o texto pendurado no bolso para mostrar que é um católico, uma católica. Não precisa isso. Quem vai dizer que eu e vocês somos pessoas de oração não é a cruz no pescoço, não é o texto pendurado, nada contra.
Estou dando aqui o exemplo. Não é as coisas que eu uso que vai mostrar que eu sou de oração. Não, mas é as minhas práticas. Ou seja, tudo que eu for fazer, eu tenho que antes orar. Por exemplo, se eu vou postar uma foto, preste bem atenção. Se eu for postar uma foto no Facebook, no Instagram, nos meus status, antes eu preciso dar uma averiguada e orar. Porque muitas vezes aquela foto que eu vou postar pode gerar um problema para mim e para os outros. Não somente uma foto, mas uma frase, né? Às vezes coloco cada frase no meu Face ou no Instagram. Eu não coloco, estou dando exemplo. Às vezes colocamos frases, né? Sem perceber que ali aquela frase é uma indireta. Aquela frase às vezes é uma piada. Isso não é de cristão. Do mesmo jeito uma foto. Eu coloco uma foto às vezes extravagante, chamando a atenção. Que postura é essa de cristão? Devemos ter sabedoria, né, meu irmão? Temos que ter sabedoria, minha irmã. Saber o que estamos postando nesse Facebook da vida. No Instagram, no status. Não é porque eu achei uma foto bonita que agora eu vou sair postando. Cadê a vida de oração agora? Você está entendendo o que é a vida de oração? É antes de fazer algo, orar. Porque quando a gente ora, Deus abre nossos olhos espirituais e diz: olha o perigo que você ia causar. Você está entendendo, meu irmão? Lembre que disse Jó 1, versículo 5. Quando acabava a série dos dias de banquete, Jó mandava chamar seus filhos. Jó tinha aquela preocupação de chamar os filhos para a oração. Por quê? Porque Jó observava de longe o perigo que ele estava correndo. Quantas e quantas vezes eu e você somos assim, né? Temos que observar de longe o perigo que vamos correr antes de fazer algo, orar. Você tem orado, minha irmã? Você tem orado, meu irmão, antes de fazer as coisas? Ou vai fazendo as coisas assim, né? Se atropelando os outros. É muito interessante quando a gente dá uma freada antes de fazer qualquer coisa. Eu tenho um hábito, não sei você, mas eu tenho um hábito de quando for mandar alguma mensagem para alguém pelo WhatsApp, eu desligo meu Wi-Fi, né? Minha internet. Eu desligo. Porque Satanás é astuto. É bom, antes de você enviar aquela mensagem, você desliga a sua internet e vai digitando. Para quê? Para antes de você enviar, você dá uma averiguada. Observar as palavras que você está digitando. Porque uma palavra que você digita, preste bem atenção, pode ganhar um amigo, ao mesmo tempo pode perder um amigo. E não custa nada você dar uma olhadinha no que você vai digitar, o que você vai enviar. Aí você liga a sua internet e envia. Isso é vida de oração. A vida de oração é ligada à observação. Mas nós não observamos nada. Eu percebo e vejo, creio que você também já viu isso. Pessoas rezando, mas não vivem a reza que rezou, né? Aí no final da oração diz: mas livrai-nos do mal. Eu peço que Deus me livre do mal, mas eu mesmo busco o mal muitas vezes. Percebe isso? E quando é que eu percebo? Não percebo que eu busco o mal. Quando eu vou fazendo as coisas sem prestar atenção que eu estou fazendo. Amado e amada irmã em Cristo, preste bem atenção. Vou colocar aqui outra observação que é muito séria. Quando Jó chamou os filhos para rezar, isso é para mostrar para você e para mim que o lugar que mais precisa de oração é a nossa família, é a nossa casa. Eu acho tão interessante que tem muitos católicos que é tão rápido, tão apressado para ir para a igreja, para rezar na igreja. E eu pergunto, em casa? Será que em casa você está chamando o seu filho para rezar? Será que em casa você está chamando o seu esposo ou o esposo chamando a esposa para rezar? Porque tudo começa na nossa igreja doméstica, na nossa família. E muitas das vezes está aí, estamos nem aí, eles querem ir para a igreja. E em casa como está? Às vezes a nossa casa está uma pior bagunça, mas não estou nem aí, eu quero ir para a igreja. Está errado, meu irmão. Está errado, minha irmã. Não sou eu que falo. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 8 está escrito: quem se descuida dos seus, principalmente da sua casa, diz lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, quem se descuida do seu, principalmente da sua casa, é pior do que um pagão. Ou seja,
Eu não posso viver indo para a igreja, rezar na igreja, esquecer da minha família. Eu preciso rezar também com minha família na minha casa. Eu pergunto a você, você tem rezado com seu filho? Você tem rezado com sua filha, com seu esposo, com a esposa? Ou diz como muito, né? Eu chamo, ninguém reza. Então se você chama, ninguém reza. Já que ninguém reza, você também não reza. Não. Se você chama seu marido e ele não reza, mas reze você. Se você chama seu filho, mas seu filho não reza, mas reze você. Nunca deixe de rezar na sua casa. Porque se é o lugar que Satanás quer fazer o ninho dele, é na sua casa. Lembre-se, ter uma vida de oração não é estar constantemente com o material texto na mão, não é. Ter uma vida de oração é estar com a mente, presta atenção, focada nas coisas do alto. Porque tem muitas pessoas que reza, faz tudo errado. Continua entrando em cada conversa, entrando em cada situação. É aquilo que eu falei. O que é ter uma vida de oração? É ter uma vida com atenção às coisas do alto. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que rezar. Não é, nem basta pegar o texto, nada contra. Viu? Mas presta atenção. Vida de oração não é estar com o texto na mão, lavando a louça com o texto na mão, comendo com o texto na mão. Não. É estar com sentido nas coisas que eu estou fazendo. Isso é oração com a vigiança, com vigiar-se, com policiar-se. Porque tem pessoas que rezam, mas não vigiam. E tem outros que vigiam, mas não rezam. É uma coisa levando a outra. Para terminar, lembre-se, o que é uma vida de oração? Tudo que eu vou fazer, ter atenção no que eu estou fazendo. É vida de oração. Olha o nome, oração. É orar junto com a ação. O meu caminhar tem que dizer que eu tenho oração. O meu falar tem que falar que eu estou em oração. Que eu estou dando atenção que eu estou fazendo. Você está entendendo o que é vida de oração, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão, o que é vida de oração? É a mesma coisa a Santa Missa. A missa começa quando ela termina. Quando o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Olha o que o padre fala. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Mas muitas vezes nós vamos em paz e deixa Deus na igreja. Porque quando chega em casa, parece que vem de outro lugar, vem estressada, vem com raiva. Não vem da igreja desse jeito. Aí o marido pergunta, você vem de onde? Da igreja do inferno. Porque você vem da igreja de um jeito desse. Você está entendendo? Dá a impressão que nós somos da igreja e deixamos Deus na igreja. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Deus tem que nos acompanhar, mas para que Deus me acompanhe, eu preciso lembrar do Senhor. Senhor, venha comigo. Ou seja, para terminar o programa de hoje, preste atenção. Tudo que você for fazer tem que ter oração. Exemplo, vou sair de casa, traço o sinal da cruz. Vou conversar com a pessoa, vem do Espírito Santo. Vou resolver um problema, lembre de rezar. Vou dormir, lembre de rezar. Vou almoçar, lembre de rezar. Tudo tem que ter oração, meu irmão e minha irmã. Se não tiver, dá B.O. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo lhe dê sabedoria. E antes de finalizar, contar você rapidinho aqui um episódio. Esses dias, alguém me ligou pedindo oração. Eu respondi para a pessoa. Eu rezo, meu irmão. Porém, você também tem que rezar. Não basta pedir reza aos outros. Você tem que rezar. A maioria das pessoas que vivem aí atropelando-se problemas é falta de oração. Não reza, né? Faz tudo adoidado. Esquece que existe um superior que temos que dar atenção a ele, que é Deus. Lembre-se, tudo que for fazer, você reze. Até para comprar um objeto, você precisa antes rezar. Sabia disso? Porque a palavra de Deus diz, não foi, Cleanto? Leia lá na sua Bíblia. João 15, versículo 5. Sem mim, disse Jesus, nada pode fazer. E por que agora eu vou fazer as coisas sem conversar com Deus? É por isso que nós arrebentamos. Quebramos a cara por causa disso. Queremos fazer as coisas porque dá vontade. Esquecemos de voltar. Deus, não deve fazer isso. Deus fala se deve fazer ou não aquilo. Vida de oração. É bíblico. O que é ligado na terra é ligado no céu. Mateus 18, versículo 18. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então tudo que está conectado com o céu. Que Deus lhe abençoe. Que você tenha sabedoria. Lembre-se, quem não reza dá B.O., dá problema. Em tudo, no casamento, na amizade, em tudo. Eu pergunto, você tem rezado, meu irmão? Preste atenção, rezar ou ter vida de oração não é estar com o texto na mão. E tem pessoas que rezam todo dia um texto, né? Mas essa atitude e misericórdia, né?
tem nada a ver com pessoas que rezam. É ignorante, é impaciente. Vida de oração é rezar e viver o que reza. Entendeu? Deixa embaixo o comentário. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe embaixo esse comentário como está sendo o programa para você e compartilhe para seus contatos. Te amado, te amada.